E Lula cancelou a privatização dos Correios e de outras 6 estatais. São elas a ABGF, o Ceitec, EBC, Dataprev, Nuclep e da Serprom. O decreto ainda retirou 3 empresas do programa de parcerias de investimentos: a Conab, a Pré-Sal Petróleo e a Eletrobras. Todas essas estatais foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização e no Programa de Parcerias de Investimentos durante o governo Bolsonaro. A justificativa do Ministério das Comunicações para a mudança foi a seguinte: o governo tem como objetivo reforçar o papel destas empresas na oferta de cidadania e ampliar ainda mais os investimentos. Paulo, a gente tem falado aqui ao longo de todo o programa desses 100 dias sem governo e somando a isso é toda essa agenda de retrocessos, né? Tirando da agenda de privatizações todas essas estatais. E absolutamente previsto. Os petistas sempre defenderam isso, falaram isso em campanha. Quando estavam na oposição no Congresso, lutavam contra privatizações, e aí muita gente entendida, né, mas com nojinho estético, foi lá e votou no 13. E agora ficam estupefatos com essas medidas do governo petista de acabar com as estatais, aliás, de não privatizar as estatais. E eles fazem isso porque precisam das estatais. Esse pessoal já teve uma experiência de poder. O que eles fizeram com as estatais? Saquearam as estatais, quebraram as estatais, aparelharam as estatais. Eles veem essas empresas não só como um caixa para sustentar um projeto de poder, mas também como um instrumento político muito grande. Não é, propor, através delas, políticas públicas que venham agradar as pessoas, não é isso. Mas há muitas famílias, muitos funcionários, muita gente que está no corpo dessas empresas, e esse pessoal acaba sendo instrumentalizado pelo partido, ou são substituídos por quem o partido vai conseguir utilizar, e isso lhe concede poder, lhe dá capilaridade social, além de oportunidades de negócios, como eu já falei aqui, e a experiência mostra, né? Petrobras, Correios, os Correios, coitado dos carteiros, já tiveram aí o seu fundo de aposentadoria saqueado em alguns bilhões no passado recente. Eles, inclusive, agora têm que trabalhar mais alguns anos e contribuir mais um percentual do seu trabalho para poder repor o dinheiro que a turma vermelha que estava na gestão roubou do fundo dos carteiros. Tem alguém lá que votou no 13? Por desinformação talvez, mas são vítimas. Esse sim. Agora, Henrique Meirelles, essa turma aí do Armínio Fraga, João Amoedo, toda essa elite bonitinha, que se dizia liberal, que sabe qual que é a fundamentação dos erros e por que isso tem que ser revertido para que o país tenha algum desenvolvimento econômico, foi lá e fez o L. Esses caras são os responsáveis. Eu não vou cobrar do PT que privatize pessoas, eu vou cobrar desses caras que sabiam que o PT ia fazer e que deram sustentação ao projeto petista para que eles propusessem ao Brasil, proporcionassem ao Brasil todo esse retrocesso que a gente está vendo. E uma correção, eu falei Eletrobras, mas na verdade é Telebras, uma das 3 empresas aí do programa de parcerias de investimentos que foi retirada do programa de privatizações, se bem que a Eletrobras aí corre até o risco de ser reestatizada. Diga lá, Silvio. Não está errado. Se depender desse governo, a Eletrobras vai voltar também para o que era antes. Acho difícil, mas a tentação, né? Eles querem fazer isso. Ô, Paula, olha só. O PT tem um negócio que funciona muito bem, e isso vem desde lá de 1980, do chão de fábrica, né, do sindicalismo, que acabou se espraiando para outros setores, setor bancário, sobretudo, mas também para essas estatais, as petroleiras e por aí vai, que é o discurso do patrão que vai contra o funcionário, contra o empregado, o proletariado. Isso funciona muito bem. O Lula galgou a carreira política dele em cima de um caixote fazendo palanque, sequer trabalhou na vida, por exemplo.
outros seguiram o mesmo caminho. Mas esse discurso funciona muito bem. Então o Paulo, quando ele lembra aqui do carteiro e cita o Postales, quando ele falou do fundo de pensão, por exemplo, que também já foi alvo até da própria CPI dos Correios. Quem não se lembra, os Correios estão no epicentro do mensalão. Quando o senhor Maurício Marinho é pego numa capa da revista Veja, ainda em 2004, ali colocando dinheiro, roubando dinheiro vivo, é que descobre-se a fraude nos Correios. Quem tinha indicado o Marinho para os Correios era o Roberto Jefferson, era ali um feudo, né, um pedaço do PTB dentro daquele governo do PT. O Roberto Jefferson diz: vão explodir o quarteirão comigo no meio, então eu vou entregar todo mundo, surge o mensalão. Então os Correios estão no epicentro do mensalão. Esse discurso de que coitado do carteiro, a cola funciona, mas não é disso que se trata. Eles são contra a privatização por dois motivos. Primeiro, esses cargos são muitos cargos de diretoria, conselho de administração. Só no caso da lei das estatais que eles rasgaram são 600, segundo a Secretaria de Desburocratização, relatório recente do agregado do governo anterior. 600 cargos para companheirada, é cargo para CUT, é cargo para os amigos, salários são altos, tem jeton, tem benefícios, tem uma série de coisas. Então eles perdem essas nomeações se eles privatizarem. Onde é que vão trabalhar? Quanta gente estava desempregada até o Lula voltar ao poder? Nessa transição, governo Michel Temer e depois governo Jair Bolsonaro. Ficaram desempregados. Eles querem voltar para a máquina. E a outra razão é para roubar. É disso que se trata. Ou alguém vai dizer que o senhor Néstor Cerveró, que o Renato Duque, né, que o Pedro Barusco, que foi pego ali roubando, sujeito de terceiro escalão da Petrobras, que falou no mesmo dia: não, fiquem tranquilos, eu tenho 100 milhões de dólares que eu roubei, eu vou devolver. Ou alguém tem dúvida que foi roubo o Petrolão, que o mensalão foi roubo? Ninguém tem dúvida. Está lá no relatório da CPI dos Correios. Isso gerou ação penal 470, teve condenações. Então, ou seja, é para roubar e para empregar a companheirada. O coitado do carteiro não está na lista de preocupações do PT, pode ter certeza.